Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Adriana Pinheiro falando, psicóloga. E hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa sequência de lives em comemoração ao Dia da Mulher. E hoje a gente vai contar com a psicóloga clínica e organizacional Leila Gonçalves, onde ela vai estar falando um pouquinho sobre o autocuidado, né, atrelado aí ao manejo da ansiedade. Então, Leila já chegou por aqui para que a gente possa hoje e aproveitar, né, falar aqui para vocês que ao longo desse mês a gente ainda tem mais duas lives. Eita. Deu um probleminha aqui. Olá, agora foi. Oi, Leila. E aí, Adriana, tudo bom? Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Fico feliz, né, e agradeço, né, desde já por você ter topado o convite. Sei que a tua rotina tá bem corrida aí, tô disponibilizando um tempinho para estar aqui falando com a gente, ainda mais de um assunto, né, que a gente sempre tá falando aqui, né, disseminando informações, que é de fato a ansiedade. E aí, desde já, eu já vou passar a palavra para você, para que você, né, fale um pouquinho e a gente comece. Certo, então, né, eu é que agradeço, na verdade, o convite. Eu já estive aqui com vocês dentro do Papo de Psis, mas é como você mesmo disse, aconteceram algumas coisas e aí eu estou realmente com uma rotina mais atribulada. Não deu para a gente aí dar continuidade dentro de uma parceria dentro do projeto. Mas a gente continua a parceria como profissionais, aí eu acho muito legal, porque vocês continuam me convidando para dar minha palavra em relação às questões da psicologia, e eu é que agradeço, sabe, Adriana, por vocês nunca me esquecerem, né, e por vocês aí darem bastante valor ao meu trabalho, né, e o trabalho de vocês é maravilhoso, já estive por dentro, então eu sei como é. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigada, tá? E aí, falando sobre essa questão, né, antes de qualquer coisa, para quem não me conhece, eu sou Leila Gonçalves, sou psicóloga, como disse a Adriana, né, sou psicóloga clínica e sou psicóloga organizacional, porque eu passei bastante tempo aí estudando, atuando na área de RH, tá? E hoje eu estou muito mais voltada para a área clínica também, mas não deixei o trabalho de RH de lado, né? E aí, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente sabe que a gente encontra ansiedade em todos os lugares, né? Então, não é só apenas dentro da clínica, né? Acho que a Adriana bem sabe disso, ela também como psicóloga, ela entende o quanto a gente vê isso dentro da nossa prática, né? Mas eu também vi bastante em RH, a gente vê bastante em acho que todos os ambientes que a gente pode estar, né? Como ser humano, a gente vai encontrar ansiedade, até porque a ansiedade, ela é algo inerente ao ser humano, né? A ansiedade, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre a ansiedade, né? Para depois a gente entrar nessa questão do autocuidado. O quanto a ansiedade ela é importante para o manejo da vida. É ela que nos leva à ação, é ela que nos leva para a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, né? E aí, o que acontece? O problema é quando fica exacerbado, né? Quando a coisa se torna aí uma coisa que nos prende, uma coisa que realmente começa a ser patológico. Esse é o grande problema, né? Então, é possível sim a gente estar sempre tratando dessa ansiedade. Nós somos uma sociedade muito ansiosa, né? A OMS falou disso ano passado, esse ano também, sobre o quanto o Brasil, por exemplo, ele é o campeão, né, de pessoas ansiosas nesse sentido. Então, é importante a gente primeiro frisar o quanto a ansiedade dela, porque tem gente que chega e diz assim, sabe, Adri? Ah, não, porque eu sou muito ansiosa, eu quero parar com essa ansiedade. Não é? Mas a ansiedade... muito isso, Leila. Muito, eu quero tirar essa ansiedade dentro de mim. E essa ansiedade, na realidade, ela não é ruim, como eu acabei de dizer. Ela é algo que ajuda. Ela é algo que nos leva à ação. O problema é porque muitas vezes as pessoas chegam e falam para você, para mim, né? Ah, eu quero desfazer essa ansiedade dentro de mim. Porém, a ansiedade é nossa, gente. É apenas aprender a lidar com essa ansiedade, deixar de ser patológica, para ser essa ansiedade que nos ajuda a seguir em frente, que nos ajuda a estar bem com a gente,
certo? Por quê? Quando é que a ansiedade ela ainda é saudável? É quando ela, na realidade, não é só para essa questão da ação. É, por exemplo, aconteceu um perigo. É normal a gente ter ansiedade, porque a gente precisa se defender. Acontecer uma situação não necessariamente perigosa, mas é uma situação que precisa da minha rapidez para fazer as coisas, né? Eu preciso ter uma decisão rápida. Esse tipo de ansiedade, ele é natural e ela, na verdade, é benéfica. O problema é quando a gente começa a ter isso o tempo inteiro. Né? Então, quando a gente começa a ter isso o tempo inteiro, por exemplo, profissões onde a ansiedade ela sempre está ao extremo, esse estresse está muito grande, né? Ou até mesmo profissões que não se esperam que sejam tão estressantes, se tornam estressantes demais por causa do volume de cobrança, o volume de trabalho que se coloca, que aí a gente começa a entrar no esgotamento, pode desenvolver uma síndrome de burnout e por aí vai. Então, é importante diferenciar isso em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, é importante também entender quando é que se torna patológico, né? Essa linha tão tênue. É exatamente quando eu não consigo voltar para essa questão, ó, tô na ansiedade o tempo inteiro. Eu não sei de onde é que está vindo essa ansiedade, porque a maioria das vezes que a gente mais escuta, tenho certeza que a Adri também escuta muito isso, eu não sei de onde é que está vindo. Eu não sei qual é o meu gatilho para essa ansiedade que está vindo dentro de mim? Eu só fico o tempo todo aqui, ó. Vamos lá, vou dar um exemplo. Vou fazer a live hoje. Eita, 5 minutinhos antes é normal meu ficar ansiosa. Eita, vai ter a live. Isso é natural, por quê? Porque isso me impulsiona. Outra coisa totalmente diferente é eu passar o dia inteiro ansiosa. E amanhã eu fico ansiosa e vou continuando ansiosa. E continuo ansiosa. Né? E aí, isso vale para tudo. Né? Então, assim... Acho que esse é o primeiro ponto, da gente explicar a necessidade da ansiedade na nossa vida e como ela se torna patológica e adoecedora, né? Primeiro ponto. E aí a gente entra nos tipos de ansiedade. A gente pensa que a ansiedade, muita gente chega e diz assim, porque eu estou tão triste, estou tão ansiosa, como se ansiedade e tristeza fosse uma coisa só. Não, uma coisa acompanha a outra. Porque muitas vezes a pessoa está muito ansiosa e ela não está triste em si. Sabe? Ela não tá, ela tá muito agitada. E tem pessoas, sim, que vivenciam a ansiedade e, por incrível que pareça, também conseguem vivenciar junto uma tristeza muito grande. Às vezes, até mesmo se paralisar realmente em relação às coisas, uma procrastinação muito grande, né? É aquela coisa muito... Vou ficar por aqui mesmo, tá? Não vou conseguir fazer. Não é assim? Eu não sei como é que tu vê isso, Adri, dentro da tua clínica, mas pra mim, hoje, eu recebo muita gente, tanto dentro da área dessa prática, né, dessa questão da ansiedade, como também do estresse dentro do trabalho. O estresse, essas mulheres, vou falar sobre o meu público, tá? Que eu acho que é mais pontual nesse sentido. Mulheres, sabe, multitarefas, mulheres que não sabem parar, não sabem descansar. Eu fiz até algo relacionado a isso nos stories essa semana, falando sobre realmente o descansar. Que eu, na verdade, queria trazer, porque descansar é um autocuidado. Então, eu meio que falei um pouco essa semana, porque eu sabia que hoje nós iríamos conversar aqui sobre autocuidado, né? E como eu percebi, eu fiz até uma enquetezinha no meu grupo VIP de ansiedade e estresse, e como muitas pessoas responderam, eu não sei como descansar, ou eu não sei, eu desaprendi a descansar, ou quando eu descanso, eu me cobro muito. E aí é quando a gente entra no primeiro ponto do autocuidado, né? A gente não pode se cobrar dentro de uma cobrança negativa, dentro de algo relacionado a eu não estou sendo produtivo, e aí eu me cobro, e aí eu me culpo, porque isso já deixa de ser autocuidado. O autocuidado, ele precisa vir de uma forma, inclusive, se você ainda não sabe fazer isso de forma natural, né? Que seja algo que você vá aprendendo, mas tirando essa culpa. Então, eu vi muito, eu escuto muito isso, e aí foi interessante porque eu fiz uma enquete lá no grupo, e a maioria explicou isso. A maioria disse, pouquíssimas pessoas disseram, não, eu sei descansar, para mim é muito tranquilo. Não, o quanto eu vejo de pessoas em férias, por exemplo, que não conseguem descansar. Né? Tem uma pesquisa que fala, né, sobre o quanto é importante você descansar. Tem duas pesquisas, uma mais antiga que fala sobre que a partir apenas do 14º dia, 15º dia é que você consegue realmente se desvincular do trabalho,
né, dentro dessa questão de férias, por isso que é tão importante os 30 dias. E existe uma pesquisa mais recente que fala que o importante é que essas férias, na realidade, elas deveriam ser partidas. A cada 10 dias, você passa 10 dias de férias, aí depois mais 10 dias para poder você aguentar o ano, né? Veja como isso é importante, né? Veja como isso é algo que realmente você tem que aprender. Hoje em dia você tem que aprender a fazer. Estamos dentro de uma cultura de produtividade tão grande que quantas vezes, eu vou falar por mim, quantas vezes eu, né, principalmente quando eu trabalhava na área de RH, que é muito, muito tribulado, assim, atribulado, né? E aí, assim, não que hoje não seja, mas é bem menor. É outro tipo, né, de situação, você sabe como é, entendeu? Então, assim, e aí muitas das vezes você chega em casa, você quer realmente desligar, porque você não tem esse botãozinho de on e off. Você tem que saber realmente se colocar dentro dessa questão de, olha, eu agora saí do meu trabalho e eu vou descansar. Porém, a gente estava trazendo aqui a questão das mulheres, né? Quantas mulheres não tem que chegar e fazer o terceiro e o quarto turno? Porque ainda tem que arrumar casa, porque ainda tem que cuidar de criança, porque ainda tem que fazer a comida. E esse ser humano, onde é que ele vai descansar, né? E aí o que eu mais recebo hoje a maioria das pessoas que vão para a clínica comigo são mulheres que estão estafadas, ou prestes a isso, ou estão muito próximas de estarem aí entrando nesse colapso, né, nessa questão do esgotamento, e que na realidade não sabem como descansar. Né? E aí eu vou viajar, pronto, vou viajar. Tem a Maria Geni está dizendo aqui, né? Às vezes as férias cansam mais. Vejo sim, meus amigos viajam e retornam mais cansados. Né? Já aconteceu, né? Eu realmente, assim, depois que eu tive burnout no RH, eu aprendi. Por isso que eu falo tanto sobre isso hoje, sobre burnout. Hoje eu falo todo sobre estresse, porque eu sou uma prova viva disso. Né? O quanto você pode adoecer por causa disso. Né? Então, hoje eu falo com ganho de causa, vamos dizer assim. Quando eu adoeci com o burnout, sabe por que foi? Que eu percebi, na verdade, eu demorei muito para perceber. Mas eu comecei a perceber que as coisas estavam bem complicadas, porque eu passei um mês com dor de cabeça e não estava percebendo. Eu tenho crises de enxaqueca. Minhas crises de enxaqueca geralmente são por causa de estresse. Então, já fazia muito tempo que eu não tinha crises, porque eu sabia como lidar. Só que aconteceram algumas mudanças nessa empresa que eu trabalhava. E aí, mudanças muito drásticas, muita cobrança, assim, triplo de cobrança. Você está acostumado com cobrança, mas de uma hora para outra e muito rápido é mais complicado. E aí, isso também é um perigo, né, Adri? A gente se acostuma com a cobrança, a gente se acostuma com tanta coisa ruim, minha gente. E se a gente não tomar cuidado, a gente também se acostuma a adoecer. E esse foi um caso que aconteceu comigo. Eu passei um mês com enxaqueca, eu não sabia o que era isso. Eu não sabia. Eu não sabia o que era acordar e estar me sentindo bem. Até que um dia, eu fui para o médico do trabalho e ele fez, olha, tu não acha que isso tem a ver? Como é que tá? Aí ele foi me perguntando. E veja bem, gente, eu estou falando de uma pessoa que estuda sobre isso, tá? Psicóloga. E eu confesso a vocês que eu não tinha entendido o que estava acontecendo comigo. Porque eu estava tão acostumada com o ritmo que eu não tinha entendido. E aí, a partir daquele ponto, eu disse, a partir de agora, cheguei em casa, eu desligo. Não tem um botão nenhum, verdade. Mas aí, o que é que eu comecei a fazer? Algumas coisas que têm a ver com autocuidado que eu quero trazer aqui para vocês. Né? Coisas que ajudam muito a gente. E aí, claro, hoje também nós temos um outro tipo de cenário que veio se estabelecer dentro da pandemia, né, Adri? Que é esse trabalho em casa. Vamos falar sobre esse trabalho em casa. Home office. Exatamente. Porque, veja, antes você conseguia dar esse on e off porque você saía de casa. Né? Então, você saía de casa, você estava lidando com os problemas do trabalho. Você voltava para casa, você estava lidando com os problemas de casa. Às vezes a gente não conseguia definir isso muito bem, porque é mais difícil. Mas consegue pelo menos ter essa virada de chave. E quando você está em casa, que tem aquele gestor que vem, aí fala contigo o dia inteiro, às vezes 11 da noite, porque a gente ainda não tem um
uma coisa tão bem estabelecida a respeito disso, né? De dizer assim, se tu estás falando comigo depois do horário de trabalho, isso já se configura hora extra, né? Por mais que se tenha isso, você sabe que na prática não é tão simples assim. Você pode até provar, se você quiser perder seu emprego, né? E a gente sabe como é que estão as questões de desemprego no país. Então, tudo isso precisa ser pensado, porque também isso influencia na nossa ansiedade e no nosso estresse. E aí, não existe mais isso. Então, uma das coisas que é muito importante desse autocuidado é você realmente entender como é que você pode colocar para a tua mente, né, para o teu cérebro, para a tua psique, que você agora está trabalhando, agora você está, assim, vou assistir meu filme, vou ficar de boa em casa. Agora Isso também vale né? para trabalho. Agora estou off. Antes eu estava on. A mãe não está mais on, não. Agora a mãe está off. Basicamente isso, né? Então, existe a importância de você entender isso, não só apenas quando você sai do seu ambiente de trabalho, porque é mais fácil. Quando você vai lá, pega seu carro ou seu ônibus, e aí você diz, eita, saí do trabalho. Né? Se isso realmente cada vez mais ficar difícil de se fazer, aí realmente você precisa buscar ajuda, porque vai chegar uma hora que o teu corpo vai pedir. É verdade. Não só o descanso, né? O corpo vai pedir porque ele vai somatizar. Não. Essa minha dor de... Pode falar. E engraçado, né? Quando tu fala essa questão do home office, é que a casa da gente, quando a gente, né, ia pro trabalho e voltava, era aquele lugar de aconchego, de fato, Isso. né? Aqui é onde eu vou, né? Vou descansar. Aqui eu tô tendo esse desligamento aqui, né? Na Sim. prática ali do trabalho. Só que quando veio a questão do home office, e aí? Que a minha casa, ela não é mais aquele ambiente que eu descanso. A minha casa, ela virou um ambiente que eu trabalho. E muitas vezes tendo que lidar com aquela criança que está querendo tua atenção. Você tem que lidar com o marido que veio te perguntar uma coisa no meio de uma reunião, muitas vezes. Né? E aí, o carro do ovo passando e o do gás. Quantas vezes eu não estou aqui atendendo no online? Eu faço, peraí, espera só um pouquinho que tem um avião passando. Então, peraí, que o carro do gás está passando, que o preço está até bom. Eu até brinco assim, né? Espera só um pouquinho, pronto, agora eu estou te ouvindo. Até para fazer vídeos, até mesmo para você dar aula. Quantos docentes hoje não estão dando aula de casa ainda? Ou tá nessa questão híbrida, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente mais fala sobre isso, que também é um autocuidado, é relacionado a você entender que ambiente você está. Por exemplo, hoje eu só atendo no meu quarto de atendimento, né? Eu tenho um quarto dentro de casa, que eu coloquei minha mesinha, né? Que é onde todos os meus clientes, eles sabem desse lugar aqui, certo? Então, isso é muito importante. Por quê? Entrei nesse quarto, eu já sei que eu estou no meu trabalho. Eu já sei que eu vou fazer uma pesquisa, eu já sei que eu vou atender, esse tipo de coisa. Sair daqui, cara, deixa o trabalho dentro do quarto. Isso é uma forma muito importante. Parece pouco, é coisa pequenininha, mas isso é muito importante. Jamais trabalhar em cima da cama, que você vai dormir. Não faça isso. Tá? Ou naquele sofá que você, na realidade, utiliza para assistir tua televisão, né? Assistir o teu filme, teu seriado. Não faça isso porque você mistura as coisas. Né? Então, o ideal é ter um lugar seu para quando você sentar-se ali dentro de casa, né? Tá ali, aquele lugar ali é onde eu estou trabalhando. Quando eu saio dele, eu vou, na realidade, para onde eu preciso ir para fazer as minhas coisas, para fazer a minha comida, para me divertir de alguma forma. E aí é também muito importante saber colocar horários. Né? Eu tenho algumas amigas que são da área de RH e elas trabalham home office hoje, completo assim, né? Não é nem híbrido. E aí, quantas e quantas vezes elas não vieram falar comigo meia-noite e meia, olha, alguma coisa assim, mulher, tu já disse que horas são? E, Thalila, é porque eu realmente estou trabalhando agora. E aí uma delas agora está, né, com algumas problemáticas relacionadas a esgotamento, já vinha com isso, e ela fez realmente, viu, quanto é importante você saber colocar os teus horários para o trabalho. Né? Lá no trabalho a gente tem a batida de ponto, aí volta, aí saiu, bate no ponto, isso tudinho, gente, é muito importante para dar essa virada de chave na nossa cabeça. Então, quando a gente está no home office, isso também é complicado de se fazer, então arranja artifícios.
Né? O ser humano é muito bom para ter artifícios. Então, se coloque, dividir os ambientes, até o Rafael está dizendo aqui, né? Essa divisão de ambientes e horários é mais importante do que parece. Pode ser decisivo para manter as coisas estáveis. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso. É manter a estabilidade dentro da nossa mente. Então, isso também é autocuidado. E aí é onde entra a questão do descanso. Certo? Se eu hoje trabalho de 8 às 18 no meu trabalho lá, né, que eu sou home office, né? E aí eu tenho, infelizmente isso não é tão estruturado, mas vamos lá. Eu tenho até às 18 para trabalhar. Depois das 18 horas eu vou descansar. E muitas vezes as pessoas pensam que o descansar é ir lá e dormir. Às vezes o descansar é ficar parado de perna pro ar. É também, tá? É também botar as perninhas lá para cima, respirar fundo, sabe? Só existindo, relaxar. Deixa eu fazer aqui o nadismo, tá ótimo, né? Agora, desde que isso, Adriana, não seja algo que te culpe. Porque a partir do momento em que você passou o dia trabalhando, aí você chega em casa, aí tem roupa para lavar, aí tem prato para lavar, aí tem N coisas que você precisa fazer. Rede de apoio também é autocuidado. Permitir que outras pessoas te ajudem também é autocuidado. Mas vamos para a realidade da brasileira, né? Da brasileira mãe de família. Muitas vezes ela não tem quem ajude, nem tem como pagar por isso. Né? Pagar por alguém que lhe ajude, né? Para poder fazer isso. Então, assim... Então, ao invés, e aí isso é bem importante, sabe, de deixar, não, eu tenho que deixar tudo 100%. Olha, não há necessidade de deixar tudo 100%. Nós não somos 100% e está tudo bem. Somos seres humanos e como seres humanos não somos perfeitos. Pensar dessa forma também é autocuidado, porque nos retira a culpa de não sermos perfeitas. Aquela história da mulher multitarefa, a mulher que dá conta de tudo. Sim, a mulher ela consegue dar conta de tudo, é verdade. Né? É impressionante como a mulher, eu gosto muito de usar essa analogia, sabe, Adri? Os pratinhos. Sabe aquela pessoa do circo que pega os pratinhos e fica equilibrando vários pratinhos? A mulher é expert em fazer isso. Agora eu pergunto, a que preço? Ao preço da saúde mental. Porque o que eu hoje mais vejo, principalmente quando eu faço as minhas pesquisas relacionadas a isso, eu sempre peço para que essas mulheres elas me respondam com maior sinceridade. E o que elas mais dizem é não conseguir dar conta. Meu maior medo hoje é não conseguir dar conta. E aí você alimenta essa ansiedade. Porque você não consegue sair dessa coisa de eu preciso. E aí você sempre está nesse futuro inexistente. Né? Nunca presentifica. Olha aí, uma outra coisa que é autocuidado, gente. Presentificação. É uma coisa muito importante. Se eu sair do meu trabalho às 18 horas, chego em casa às 17, eu sair do meu trabalho às 18 e chego em casa às 18h01, que eu já estou em casa, mas eu chego ali no meu sofá, certo? É presentificar, é entender que eu agora estou descansando. Né? Que eu agora vou fazer uma comidinha gostosa para mim. Vou fazer uma comidinha gostosa para minha família. Massa. Só que vai ter dia que você vai dizer, eu não estou afim de fazer comida. Vou pedir para alguém, se você puder delegar isso para alguém, com certeza, talvez nem pedir, né? Porque vamos entender, viu, homens, que a casa também é de vocês. Então isso é bem importante colocar isso aí, né? Porque existe muito essa ideia de que, porque como é a mulher que tem que tomar conta de tudo. Já que hoje nós estamos falando, Adri, sobre a mulher, né, esse mês da mulher, então é muito importante a gente saber também que o lugar da mulher não é só esse do cuidado. É impressionante como as mulheres elas sabem cuidar com maestria dos outros, só não sabem cuidar de si mesmas. Veja, e eu estou falando disso em relação a mim, porque veja, eu era do RH, psicóloga do RH, psicóloga organizacional, eu cuidava de todo mundo que eu percebia que não estava, olha, eu vou fazer um direcionamento para você, né, vai para essa psicóloga aqui, que era psicóloga que era vinculada à nossa fábrica, né, vamos dizer assim, e aí não só nessa fábrica, mas em outras também, em outros lugares que eu já trabalhei, e eu simplesmente esqueci de me cuidar. Eu simplesmente esqueci de me olhar. E aí o corpo teve que dizer, eu estou aqui. E eu vou te mostrar da forma mais dolorosa. Porque para mim, a minha enxaqueca, quem tem enxaqueca sabe do que é que eu estou falando, né? Quem tem crise de enxaqueca. A minha enxaqueca, ela é assim, ela me debilita total. Eu não sei como é que eu conseguia trabalhar, sinceramente. Porque vem muita ânsia de vômito, você fica dormente as mãos, a boca, é terrível. Então assim...
E você precisa ficar num lugar escuro, enfim. Então, é muito debilitante. E a gente precisa chegar num ponto, sabe, Adri? Acho que essa é a pergunta clássica daqui, né? A gente realmente precisa chegar num ponto em que a gente precisa adoecer para poder a gente ter um autocuidado com a gente, né? E aí é importante a gente também pensar como é que seria, por exemplo, a sua vida sem essa ansiedade patológica. Vale salientar, a ansiedade patológica foi aquilo que eu expliquei no início. Como é que seria essa tua vida se você pudesse pensar sobre isso, imaginar isso? Sabe, coisas que eu poderia simplesmente não estar dentro dessa questão mais excessiva, pensamento excessivo, preocupação demais, sabe, tudo paralisado, procrastinação, não consigo dormir bem, é uma insônia muito grande, né? Então, são coisas que a gente pode parar para pensar e visualizar isso. E uma das coisas que mais ajudam nesse sentido é o autocuidado. Eu acho que é a principal. Porque o autocuidado engloba várias coisas que a gente pode fazer. Inclusive, uma delas é a nossa ferramenta de trabalho, né, Adri? Uma das, que é a psicoterapia. A psicoterapia é uma das grandes formas de autocuidado. Não é a única, mas é uma principal. Né? Então, a ansiedade, muitas vezes, ela precisa ser tratada, né, com medicamentos e a psicoterapia, certo? Mas dentro da própria psicoterapia, a gente trabalha essa questão do autocuidado. Então a gente vai trabalhando isso. Como é que tu pode fazer? Porque o autocuidado para mim pode não ser o mesmo para Adri. Perguntando para tu, Adri, como é que para tu hoje é a tua maior forma de autocuidado, ou uma das, né? O que é que tu mais gosta de fazer quando tu estás assim, estou de boas, eu vou agora me cuidar. Como é que tu faz? Eu gosto de ir pra praia. Eu já vi tu falando disso. Muito. Praia, não, o que te acalma não é água com açúcar, é água com sal, né? Eu gosto Que legal. muito, né? À toa assim que quando tem os feriados, né? Eu aproveito muito quando tem feriado. Pronto, vai ter agora o feriado da Semana Santa. E eu vou pra onde? Vou pra praia. E aí, eu costumo até comentar, né, com o pessoal da clínica. E aí, vai aproveitar o feriado, né? Justamente faço essa pergunta para ver como é, né? Porque muitas delas, puxa, não sei. Porque talvez eu vá trabalhar no sábado, por exemplo, sabe? Que ainda se estende para o sábado, né? Algum tipo de trabalho. E aí é quando você de fato para até com essa fala do outro e você. É muito importante mesmo a gente estar sempre pontuando isso para que a pessoa ela possa entender da importância que tem esse movimento para ela, porque o autocuidado, ele é necessário, né? E aí quando a gente fala de autocuidado, não precisa, eu costumo até falar que, minha gente, para você fazer um autocuidado ali, você não precisa elaborar um negócio, né? Cheio de pra que isso, aquela coisa toda, não. Até aquele momento, quando você chega de um dia extremamente, aquele dia pesado, você liga ali, ó, seu chuveirinho, aquele seu momento, às vezes bota uma música, fica ali, ó, debaixo do chuveiro, só existindo. Só existindo. Né? E ali, exatamente isso. E quando eu falo essa questão do banho, por exemplo, é um banho consciente, porque é tão corrido que você entra no banheiro, tomou banho e tal. Você nem percebe que você tá ligando o chuveiro, que a água tá caindo, que você tá saboando, que a água tá É um banho que vai além da limpeza física, né? É dessa limpeza emocional. Exatamente. Eita, Rafael colocou aqui. Qual é a sua praia na hora de descansar? A minha está em família. Exercer algum hobby e ver amigos. Isso. Videogame. Ele gosta muito de board games, né? Eu gosto de jogar. Pronto. É importante pensar nisso. Exatamente. Para vocês que estão aqui na live, né? O que é que para vocês hoje é esse autocuidado? O que é esse descansar, por exemplo? Se vocês puderem, coloquem aí escrevam aí pra gente, né? Para mim, eu gosto muito também do jogar. Eu acho que é bem legal. Hoje eu tô até voltando, apesar de que pra mim é muito... às vezes eu tô com muita vontade de jogar, às vezes não. Então, eu acho que o que é mais importante pra mim é a leitura, que hoje eu estou retomando. Pra mim é muito importante ali ficar ali naquela situação lendo. Às vezes assistindo um filme aqueles filmes ou romântico, de comédia. Eu gosto muito de coisas assim,
Isso para mim é autocuidado, tá? E fazer minha psicoterapia também é um autocuidado que eu não abro mão, de jeito nenhum. Porém, é como o Adri disse, às vezes não é sobre uma coisa mirabolante, porque eu tenho que fazer, tenho que viajar. É óbvio que viajar é muito bom. Também adoro ir pra praia, mas nem sempre dá, né? É como a Adriana disse, ela, veja, ainda em abril, né? Páscoa e tudo mais, Semana Santa. Mas com certeza ela já vem pensando nisso já faz algum tempo. Então também é sobre você se estruturar para isso, sabe? E aí aquela coisa mínima mesmo, aquele banho mais demorado, presentificado, né? Aquele banho que você não só lava o seu corpo, aquela questão física, mas de você realmente colocar as suas emoções para fora, deixar a água levar, sabe? Fazer esse tipo de meditação. É até uma prática legal. Sente a água no teu corpo e pensa naquela preocupação indo embora. Começa a respirar e sentir o teu corpo, porque às vezes a gente esquece de respirar. Do jeito que nós estamos hoje nessa correria, a gente não sabe nem mais o que é respirar, minha gente. Aí a Maria disse assim, uma leitura e uma boa música, um bom filme. Ótimo, deixa eu ver aqui. Maria também disse o seguinte, né? A princípio temos que saber dividir o tempo para o dia todo, assim, né? Lavar roupa, passar, limpar, saber dividir as tarefas do dia dentro, incluindo o seu horário de descanso. É o que eu quis dizer, exatamente. Então, assim, veja, a Maria ela coloca como uma leitura e uma boa música, ou às vezes um bom filme. Tem gente que gosta apenas de ficar ali sentado tomando seu café. Meu pai mesmo, ele gostava muito de sentar na sua cadeira de balanço, tomando seu cafezinho ali, ó. Pronto, acabou. Ele não queria conversar com ninguém, só queria estar ali, só existindo, como disse a Adriana, só existindo. Então, assim, qual é a tua forma de descansar? Qual é a tua forma de você estar entrando em contato com você? Isso também é autocuidado. Existem outras formas também de autocuidado, como, por exemplo, como eu falei aqui, né, a meditação, leitura, um exercício físico, se alimentar bem. Tudo isso, gente, ajuda e muito nessa questão da ansiedade. Tanto é que é por isso... Pode falar. E tu falou aí da atividade física, eu me lembrei que recentemente, né, saiu outro estudo, né? Acho que tu chegou a ver, né? Saiu outro estudo falando do quão importante, né, é a prática da atividade física para o manejo da ansiedade e da depressão. Da ansiedade. E aí eu costumo até falar que eu acho que quase ninguém sabe disso. Eita, Ana falou aqui, ó, tirar uma soneca à tarde após o almoço. Perfeito, adoro, não vou mentir, quando eu consigo, né? Tem gente que não dá certo não fazer isso não. Mas assim, é importante você fazer o que faz sentido para você. Faz sentido para você, exatamente. Se faz bem, a pessoa tem que fazer mesmo. E aí, por exemplo, a atividade física, por exemplo, não consigo ir todo dia. Na verdade, eu tento ir todo dia, mas às vezes algum imprevisto eu não consigo. Hoje eu fui para academia. E aí eu costumo até comentar com o pessoal que vocês sabem também o porquê da prática da atividade física para o manejo da ansiedade. Né? E aí, não, porque né, tem a questão do neurotransmissor, porque faz bem, né, para o físico, para a saúde mental, enfim. Eu disse, aí eu digo, né? Porque na atividade física você está simulando uma crise de ansiedade e você não percebe. Sim, né? Aí, é isso mesmo. Nunca parei para pensar nisso. Por quê? Porque você vai fazer um esforço maior lá, então você vai ficar taquicárdico, você vai ficar com falta de ar, você vai suar muito. Dependendo do exercício, você sai tonta, dá aquela, né, a barriga. Sim. A perna treme, que é uma beleza, né? Então, sintomas de ansiedade aquilo ali. Só que na atividade física, você está dizendo para o seu cérebro que aquela atividade, ó, tá de boa. Tá ok. Você vai fazer, né? Eu não estou em perigo, né? Eu não estou em perigo. E não tem nenhum perigo aqui, então tá tranquilo, né? Então, veja da importância. E aí, quando você coloca essa atividade como uma atividade que vai ser constante ali para você, né? Você vai estar emitindo essa informação ali para o seu cérebro. Não quer dizer que você não vai ter ansiedade, vai, mas até para você identificar o seu gatilho, você vai conseguir identificar mais rápido. Quando você identifica, você vai conseguir fazer alguma coisa ali para manejar com ela. Logo quando você começa a sentir aquela angustiazinha,
antes dela ir se intensificando. Então, você já vai ser mais assertivo. É aquela coisa do bora e bora. Então, você já vai. E aí é tão importante essa questão da atividade física, como você está trazendo, porque realmente a pessoa ela vai entender, né? Muitas das vezes, inclusive, o próprio. Porque veja, você vai cansar, né? Só que aí, quando a gente vai entender no que é estresse, por exemplo, existe uma coisa chamada fatores de estresse. A gente vive em fatores de estresse. Só que o estresse ele tem um ciclo. E esse ciclo ele vai iniciar, ele vai dar a continuidade, que é o pico do estresse, e ele precisa terminar. O problema é porque no momento em que a gente vive, nessa sociedade como a gente vive, inclusive sem fazer esses exercícios físicos, sedentária demais, enfim, isso acaba fazendo com que a gente não consiga concluir essa questão do fator de estresse, que é esse... Na verdade, o fator de estresse ele vem e existe o ciclo do estresse, a gente não consegue concluir. Então, assim, tem estudos sobre isso, e aí até inclusive usa essa palavra, você fica empapado dentro do estresse, não sai dele. E fica o tempo todinho nele, aqui dentro. E aí, como é que você não vai desenvolver, por exemplo, um esgotamento, não vai piorar a tua ansiedade? Porque você não sabe nem do que é que se trata esse estresse. Mas, assim, em termos realmente físicos, né, em relação a esses hormônios, ao invés de ter hormônios bons, que é trazido, por exemplo, pela atividade física, porque você inicia, tem o estresse, mostra para o teu corpo que você teve esse estresse e termina esse ciclo do estresse, e aí você vê o quê? Vem a endorfina, vem aquelas coisas que vão te deixando mais tranquilos. Então você meio que... Por isso que tem tanta gente que é viciado até, né? Não deveria, mas assim, quando a gente fala viciado assim, se sentem muito bem, não necessariamente a gente tem que entrar no vício, tá, gente? Por favor, tudo que é viciante, seja ele positivo ou negativo, não é bom, porque ele deixa de ser positivo, porque aí é vício. Então, o que eu tô querendo dizer é que tem muitas pessoas que gostam muito da atividade física e não conseguem deixar de fazer um dia, então, pelo menos 3 vezes na semana vai lá e faz, porque se sentem muito bem. Então, tem tudo a ver... Isso. Tu falou entendeu? Antes, Então, né? Tem a cobrança aí pelo exercício. Exatamente. Então, assim, o quanto é importante a gente realmente saber, né, até que ponto, o que é que a gente pode estar aí fazendo para nos ajudar. Veja, atividade física é importante, eu acredito que para qualquer pessoa que possa fazer. Por isso que é tão importante você conversar com o médico, você buscar esse entendimento, né, de que tipo de atividade você pode fazer. Pronto, eu agora não estou podendo fazer nenhuma atividade de força, porque o meu joelho direito, ele está enfraquecido, né? Houveram algumas coisas, alguns problemas, e aí eu já tinha problema desde que eu me dou por gente, né, que piorou agora. E aí, como eu estou num processo de emagrecimento, é claro que ele enfraqueceu meu joelho. E aí hoje eu comecei a fazer pilates, assim, estou apaixonada por pilates. Aí você diz, mas pilates, minha gente, eu estou descobrindo dores no corpo, que eu nunca pensei que existia essa parte do corpo para doer, para vocês terem uma ideia. Então assim, mas é muito legal, você vai, mas Leila, é dor, não é dor. Isso aí é uma consequência, mas é muito importante para mim hoje eu estar cuidando do meu corpo ao ponto de estar assim, fortalecendo partes que eu nem sabia que precisava, entende? E isso é uma coisa que tem sido muito boa para mim. Mas, se hoje você não consegue fazer isso, que às vezes as pessoas não conseguem, tenta fazer pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, por exemplo. Né? E se não consegue, pega um fim de semana, faz algo que te deixa bem, sei lá, tem gente que gosta de usar o domingo para andar de bicicleta, tomando cuidado para não exagerar, porque você não está acostumado, então tem que também ir devagarzinho aí, tá? Tem gente que gosta de andar de patins, ainda tem isso, tem gente que gosta daquele futebolzinho, né, no final de semana, então numa quarta-feira, então assim, agora gente, sem exagerar, né, porque se você não está acostumada todos os dias, então tem que tomar cuidado nessa questão do não exagero, né? Rafael disse assim, peraí, vamos lá. Maria disse, realmente, após o almoço, dormindo 10 minutos, ganho à tarde. Pois é, tem gente que realmente, principalmente as pessoas que têm insônia, não é muito legal você ter essa dormidinha de tarde, né? Porque aí vai depender muito de você, tá? Então é por isso que é tão importante você entender quais são essas dicas de autocuidado que fazem sentido para mim.
né? O que é que para mim, por exemplo, é ansiogênico, que eu poderia colocar um autocuidado aqui para poder eu entender que para mim faz parte e aí eu estou me cuidando. Porque até essa questão de se cuidar, muitas vezes as pessoas se sentem culpadas por estarem se cuidando. Ah, eu tô sendo egoísta, porque enquanto eu tô me cuidando, né, sei lá, tô comendo melhor hoje, ou então tô tomando aquele banho que a gente tava falando, meu filho não tá bem, ou então eu deveria estar olhando para ele. Não, gente, vê só. Para poder a gente, inclusive, ser o melhor para as pessoas, primeiro a gente tem que ser melhor para a gente, né? Então, isso é bem importante, né? Aí, Rafael disse assim, às vezes parece que a gente só está vivo se estiver marcando algo numa infindável to-do list, né? Pior que é verdade. Isso é muito ansiogênico. É verdade. Parece que, assim, tem gente que precisa da to-do list, né? Então, assim, para poder organizar minha mente, porque minha mente está muito ansiosa, por exemplo, então estou muito estressada, tem muita coisa na minha mente, eu vou lá e escrevo tudo o que eu preciso fazer. Isso é uma das coisas que é até importante para você fazer, para poder você entender o que é que você precisa fazer naquele dia, ou então fazer naquela semana, desde que isso não seja aquela coisa, né? Eu botei 10 itens na lista, eu tenho que fazer os 10 itens. Começa a entender o que é urgência, começa a entender o que dá para deixar para depois, começa a entender o que é que, olha, hoje eu consigo fazer isso, porque está me organizando. Beleza, são coisas que são realmente urgentes para hoje. Isso daqui eu posso deixar para amanhã? Posso, então vou deixar para amanhã. Isso daqui até, na verdade, se hoje fosse quarta-feira, até sexta-feira eu consigo fazer, pronto, eu consigo fazer. Isso ajuda muito a tirar a ansiedade, esses pensamentos repetitivos, desordenados muitas vezes na nossa cabeça. Isso ajuda muito. Porém, é como... Né? Exatamente. E aí a gente também está desenvolvendo a flexibilidade, né? Está desenvolvendo a adaptabilidade. Como o Rafael chegou e falou agora, né? Agora tem que tomar cuidado para essa to-do list, né? Essa lista aí dos afazeres, né? Não se tornar também ansiogênico. Veja, tudo é uma questão de limites, tudo é uma questão de equilíbrio. Então, existe a importância disso, né? Existe a importância de você olhar para essas questões no que faz sentido para você. Por exemplo, hoje eu conheço pessoas que não gostam de praia. Abrir para ela, praia é tudo. Ela se sente muito bem. Para muitas pessoas, as pessoas preferem realmente ficar em casa sem fazer nada, ou então no seu seriado. E está tudo bem. O importante que é o que muitas vezes eu faço essa pergunta, as pessoas não sabem responder. O que é que para você faz sentido em relação a essa listinha de autocuidado, por exemplo? Tem gente que acha que autocuidado é skincare, não é. Não só. Pode ser também, tá? É cuidar, para além disso, né? É cuidar do meu cabelo. Concordo. Tem gente que tem, vamos ser sinceros, nós mulheres, nós fazemos um evento, né? A lavagem do cabelo. Porque hoje eu vou lavar o cabelo, porque hoje eu vou hidratar, quando é em casa, né? Gente, eu vou lavar o cabelo, tá? É basicamente isso. Mas, assim, e isso ser também um processo de autocuidado que você gostar ali. Eu tenho os meus cabelos cacheados, então é todo um processo, porque tem que olhar... Beleza, né? É o dia da beleza, cabelo, vamos fazer assim, unha, depilação, então, beleza. Se isso te faz se sentir muito bem, vai fundo. Mas é muito importante também ter coisas mínimas durante o dia, porque isso faz a manutenção do autocuidado. Vou lá e vou aprender a tomar 2 litros de água por dia. Isso ajuda tanto o nosso corpo, para tudo, tá? Para nossa, a que a gente estava falando aqui em relação à comida saudável, nós estávamos falando aqui sobre exercício físico, né? A água é outra forma de autocuidado. Se bem as pessoas soubessem o quanto água é importante, né? Elas realmente tomariam, no mínimo, 2 litros de água por dia. Então, assim, são formas de você olhar para você. E aí a pergunta que é mais importante, como é que você tem se olhado? Né? Como é que você, por exemplo, tem se dado esse descanso? Esse descanso, ele está vindo com muita culpa? Ele está vindo com muita autocobrança? Porque eu até ia terminar de falar isso, eu comecei e não terminei. Eu vim aprender a descansar sem precisar ficar me sentindo culpada porque eu não consegui terminar as coisas, desde dessa situação aí da enxaqueca. Foi a partir desse ponto que eu disse, a partir de hoje, eu vou aprender eu posso deixar para depois isso aqui? Não, isso aqui eu não posso, mas essa outra coisa eu posso. E tá tudo bem. E o deixar para depois não te diz que você é incompetente, que você não é produtiva. Te diz apenas que você sabe o teu limite. Saber limites também é autocuidado. Saber dizer não também é autocuidado.
E aí a gente pensa que às vezes dizer não é chegar para a Leila e dizer, Leila, eu não vou fazer tal coisa para você. Não é sobre isso. Muitas vezes é também saber dizer não em relação a si mesmo, em alguns momentos, do tipo, hoje eu tô com tanta preguiça, por exemplo, sabe? Eu não quero ir para o exercício físico. Não, eu vou dizer não para essa minha preguiça. Eu vou lá e vou fazer o meu exercício físico porque me faz muito bem. Né? E também saber dizer não para o outro, porque quantas e quantas vezes nós, para agradarmos as pessoas, ou não ser vista como isso ou aquilo, né? Ou, não, porque eu quero aquela minha promoção, então eu vou fazer o triplo, e muitas vezes eu estou me machucando, e aí a gente não sabe dizer não. Dizer não também é autocuidado, gente. Só coisas mínimas, coisas pequenininhas. Só que, por exemplo, quando a gente vai, pelo menos na minha atuação clínica dentro da psicoterapia, eu vejo muitas pessoas dizendo, mas eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não. É muito forte, né? Muito grande isso, essa coisa de que eu não sei dizer não, eu não consigo impor limite. Tudo é, fulana, sim. Sim. E aí eu costumo dizer, sabe, Adri, que no momento em que a gente diz não pro outro, a gente precisa bancar o sim pra gente. Exato. Porque muitas vezes, quando a gente dá o sim pro outro, é porque... Vou falar bem direto agora, tá, gente? É porque muitas vezes a gente não quer dizer o sim pra gente. Porque dizer o sim pra gente significa que a gente vai ter que se responsabilizar. Quando eu não digo não ao outro, quando eu digo lá e digo sim pro outro, eu estou dizendo assim, mas foi fulano que me pediu, mas foi cicrano que fez isso comigo, mas foi beltrano que fez assim comigo. Como ele me pediu, né? Então, assim, existem coisas que às vezes é muito mais um detalhe do que você imagina, um detalhe muito importante. A partir do momento em que você sabe dizer não pro outro e dar esse limite pro outro, você está aprendendo a dizer sim para você, mas você consegue bancar esse sim para você? Você sabe dizer assim, hoje vou cuidar de mim, hoje eu vou me abraçar da minha forma, do jeito que eu vou pegar meu livrinho, vou ler, certo? Mas porque muitas vezes quando eu estou comigo, eu não sei estar comigo, as pessoas elas não sabem estar com elas mesmas. A gente desaprendeu não só apenas a descansar, a gente desaprendeu a dizer não, a gente desaprendeu a dar limites e desaprendeu a estar com a gente. E isso é uma demanda muito forte que a gente acaba vendo dentro da clínica. Por isso que a gente também trouxe muito isso hoje, né? Nesse mês da mulher, acho que é muito importante, não só nesse mês, como todos os meses do ano, mas nesse mês acho que é bom a gente fazer essa questão aí, trazer isso, porque isso nos é muito solicitado como mulheres. Nós, como mulheres, assim, dentro da nossa sociedade, nós temos um papel que a gente precisa seguir. Que é esse papel do cuidado, que é esse papel de fazer tudo pelos outros, que é esse, olha, você não pode dizer não para os seus parentes, você não pode dizer não para a sua família em casa, você não pode fazer isso. Posso, se isso for o melhor para mim, tá tudo bem. Agora, a questão é, você consegue bancar esse não para poder você aprender a dizer sim para você? Quando você vai lá e banca o não, você sabe dizer, então eu estou tendo autocuidado comigo. Porque a partir do momento em que a gente diz sim pra gente vai ter que se responsabilizar. E a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Porque não sabem, porque simplesmente esqueceram, porque nunca aprenderam. Nunca aprenderam. Então, por isso a importância hoje, né, de a gente entender o que é que nos liberta. Porque a partir do momento em que eu digo não pro outro, né, dentro das minhas limitações, e eu digo sim para mim, eu começo a me libertar dessa questão de estar sempre para o outro. E aprendo a estar comigo. E estando comigo, dou essa liberdade para mim, e aí eu posso ser quem eu realmente busco, quero ser e tudo mais. Isso é, inclusive, um dos maiores objetivos que eu tenho hoje dentro da psicoterapia com os meus clientes. Porque é o que mais surge para mim. É essa coisa do eu vou me conhecer ao ponto de eu bancar a minha liberdade de ser quem sou. Veja, nós começamos aqui falando sobre autocuidado. Autocuidado é a liberdade de ser quem você é. Que muitas vezes a gente não quer bancar. A gente não quer não, a gente não sabe. A gente nunca aprendeu. Principalmente para nós, mais uma vez eu vou repetir isso. Mulheres dentro de uma sociedade que nos diz que nós temos que ser isso, aquilo outro. Menos poder ser quem a gente é. Então assim, eu deixo essa reflexão realmente para vocês. Hoje, o que é que vocês estão buscando para poder vocês se cuidarem? O que é que hoje e como vocês estão fazendo isso para poder vocês lidarem com a ansiedade de vocês?
né? Autocuidado e ansiedade, elas andam juntas. Pro pior ou pro melhor. Se eu não tenho autocuidado, a ansiedade vai vir de uma forma... E aí, gente, não adianta a gente dizer que foi o nosso chefe, não adianta a gente dizer que foi fulano, beltrano. Sim, eles podem ser fatores que nos levam. A gente está dizendo não pra gente. E dizendo sim para eles, a gente acaba adoecendo. E aí vale salientar. É sobre também equilíbrio. Nem tudo dá pra gente dizer não pro outro. Não é sobre isso. É sobre a gente parar e se conhecer ao ponto de dizer, isso daqui eu vou dizer sim, porque também faz bem pra mim. Porque também faz sentido pra mim. A maioria das pessoas, elas não sabem, não entendem muitas vezes o que é que faz sentido. Uma das maiores perguntas que eu faço, eu tenho certeza tu também, Adri, é, isso aqui faz sentido pra você? Porque o que você está fazendo faz sentido? Tem algum sentido? Tá sendo algo que para você realmente está te correspondendo ao que hoje você deseja? Mas assim, gente, para poder a gente aprender a bancar os nossos desejos, bancar quem somos, a gente precisa primeiro entender o que é que a gente quer. E uma das formas de se fazer isso é começar do pequeno mesmo. Primeiro, entrar na questão do autocuidado. Mas aí, Leila, eu não sei como dizer não para as pessoas, que é uma das formas de autocuidado. E uma das principais. Né? Eu não sei dar limites, sabe? Eu só sei falar, não, tudo bem, eu vou fazer, porque eu não quero briga. Tudo bem, mas o que é que está por trás desse não querer briga? O que é que você está querendo com isso? Não é sobre o outro, é sobre você. E aí é por isso que é tão importante a psicoterapia. Porque ela ajuda muito, é uma das ferramentas de autocuidado, uma das principais também. É nela que a gente ensina a dizer não. Não é que ensina, ninguém ensina ninguém, mas a pessoa ela vai começar a desenvolver essa questão, essa habilidade de dizer não. Porque o que para mim é dizer não e para a Adri é dizer não, para outra pessoa é dizer sim. Então cada um tem que descobrir qual é o seu limite, aonde é que está nisso tudo, o que é que para mim faz sentido. Por isso que a psicoterapia é uma das ferramentas tão fortes para poder a gente entender isso. Né? Então, é um dos focos do meu trabalho, né? É desenvolver a psicoterapia para que a gente consiga alcançar esses objetivos de autocuidado, de saber dizer sim para as coisas que tem que ser dado sim, não para as coisas que precisam não, e saber bancar isso. E, claro, no final de tudo, saber bancar quem se é, porque não é fácil, mas é completamente possível. Na verdade é possível, né? E é uma das coisas que eu trago até no meu Instagram, né? Eu trago muita questão do autoconhecimento. Por quê? Porque se eu não tenho autoconhecimento, eu não vou ter o autocuidado. Porque eu não vou saber identificar o autocuidado que faz sentido para mim. Né? Então é tudo interligado. Primeiro você começa pelo autoconhecimento, que você vai se conhecer como um todo. Né? Você vai mergulhar aí na sua imensidão do ser. Você vai descobrir, né, o desconhecido. Para a partir daí você ir para o autocuidado. Esse autocuidado ele vai fortalecer sua autoestima, ele vai fazer com que você, né, se abrace mais no sentido do amor próprio. Então é tudo, né, interligado. E aí, Leila, deixa eu dar a reflexão. E aí eu queria que vocês se fizessem essa pergunta todos os dias. O que é que eu posso fazer por mim hoje? E aí você vai fazendo cada dia um pouquinho ali por você, para que você comece esse movimento, que é um movimento que vai ser saudável, vai ser bom para você, né? E aí, olha. Adri? Oi? Ih, travou. Pronto, é porque travou aqui. Pronto, foi. Não, você estava falando sobre essa questão de você realmente se perguntar, né? E aí, gente, chega uma hora que se torna tão natural essas coisinhas pequenas. O que é que eu posso fazer por mim hoje, como você trouxe? E aí, no início, pode ser muito difícil. Por isso, pegue coisas mínimas, pouquinha coisa. Hoje eu vou comer uma comidinha gostosa. Isso. Sabe, hoje eu vou tomar aquele banho relaxante, tá bom demais, pra mim já é suficiente. E aí, com o tempo, você vai entendendo a questão do merecer e a questão do valorizar esses pequenos momentos que você pode ter com você mesmo. Então, assim, essa reflexão, gente, é o início de tudo. A Adriana falou sobre esse autoconhecimento para poder a gente chegar no autocuidado, né? E aí a gente poder realmente estar com a gente do jeito que a gente gostaria, né? E isso tudo é uma responsabilidade que nós temos com a gente. Não são as pessoas que vão fazer isso por nós, né? É a gente que precisa fazer por nós, né? Eu faço por mim, você faz por você, né? Então, fica aí realmente essa reflexão
para que vocês cada vez mais descubram tenham mais esse autoconhecimento, para que vocês se olhem, tá, gente? Autoconhecimento é a chave mais poderosa, sabe, para você se libertar contra transtornos, qualquer tipo de transtornos, né? Ah, mas existe transtorno de personalidade, e aí a gente sabe que transtorno de personalidade é muito mais complicado, por exemplo. Mas a partir do momento em que você tem um autoconhecimento, você sabe onde é que está surgindo um gatilho daquilo, ou a questão da ansiedade. Qual é o gatilho da ansiedade que a Adriana trouxe? Né? A partir do momento em que eu já sei que algo pode vir a ser ansiogênico para mim, não é nem evitar. É você entender que aquilo dali para mim não faz mais sentido. E outra, tem gente que, a maioria das pessoas que têm ansiedade, elas também se culpam por ter ansiedade, ou seja, enche ainda mais de ansiedade. Então, a partir do momento em que você descobre que tais e tais situações vocês conseguem evitar, e outras nem tanto, mas que você consegue lidar, né? Ter um enfrentamento, e aí ter um enfrentamento consciente. Olha, isso aqui está acontecendo comigo por causa disso. Então, isso aí realmente consegue e ajuda muito dentro dessa questão de lidar com a ansiedade e, claro, dentro do autocuidado. Pois é, Rafael, tá acabando. É sobre isso, né, Leila? É sobre isso. Cuidado. E aí, mais uma vez, né, eu queria agradecer você, né, pela disponibilidade, né, por Eu que ter agradeço. trazido aí, né, a sua contribuição, também sua experiência, né, pessoal aí diante desse cenário aí que você vivenciou. Agradecer a todo mundo, né, que estava aqui com a gente, né, se dispôs também para estar aqui nessa sexta-feira, né, sextou. E aí a live vai ficar salva aqui, né, Leila, se você quiser, eu posso marcar você como colaborador para essa live aparecer no seu perfil também. Por favor, tá? se puder, eu agradeço. Porque aí a gente, né, dissemina mais informações. Né? É importante. Isso. Tá certo. E assim, eu agradeço mais uma vez, Adriana, por estar aqui, né? Peço a vocês, e fiquem à vontade para deixar dúvidas, se quiserem conversar comigo, com a Adri também, dentro dos nossos áreas do direct, né? Vim conversar com a gente, fiquem muito à vontade, tá certo? Foi um ótimo papo, como sempre, né? O papo de Piscis é ótimo para poder a gente conversar, eu gosto muito de estar aqui, né? E assim, mais uma vez eu agradeço e, gente, estou à disposição, tá? Quem quiser conversar, venham falar comigo, que aí a gente vai conversando, vai melhorando. Esse diálogo, ele é muito importante, né? Então, agradeço as meninas por essa abertura. Obrigada a você, Leila. Obrigada a todo mundo. Tira uma foto, alguém. Final de semana. Tira uma foto. Peraí, vai. 1, 2, 3 e... Foi. Ok. Tchauzinho, gente. Ótimo fim de semana. Obrigado, tá, Adri? Tchau, tchau.